Como foi colocado em vídeos anteriores e você que vem acompanhando a série sobre temperamentos, nós já falamos da importância do autoconhecimento, da autoaceitação, para que possamos estar atentos aos nossos comportamentos, para sempre estar nos aperfeiçoando, de maneira que nós possamos ter relacionamentos saudáveis. Nós precisamos entender que, como o temperamento não muda, as características dos temperamentos, elas vão, de alguma forma, se potencializar na medida que eu não me conheço e, por isso, eu perco a minha autopercepção e, obviamente, o controle sobre aquilo que é meu, que diz respeito a mim, mas que eu preciso ficar atento. Por quê? Porque o meu temperamento vai gerar comportamentos. E esses comportamentos nem sempre são saudáveis, exatamente por conta de alguma dificuldade característica do temperamento. Então, vamos aí pegar alguns exemplos. Nós já sabemos que a maior dificuldade do colérico é o tom. Então, embora ele tenha potencialidades, ele também tem as suas dificuldades e ele precisa estar atento tanto às potencialidades quanto às dificuldades. As potencialidades é exatamente para que ele não entre em nenhuma situação de autodepreciação. As dificuldades é exatamente para que ele também não entre numa questão de autossabotagem. Então, a importância do autoconhecimento do seu temperamento para que você saiba lidar com ele. E na medida que você sabe lidar com o seu temperamento e identifica o temperamento do outro, você vai saber lidar com ele também. E assim, você terá uma chance maior de ter relacionamentos mais saudáveis. Então, o colérico, se a dificuldade dele é o tom, se é uma característica negativa, entre aspas, eu não gosto muito dessa palavra, eu penso muito na diferença e não em algo que é negativo ou positivo, mas só para você entender, se essa é uma dificuldade do colérico, então ele vai continuar sendo colérico, mas ele precisa estar atento ao seu tom, que é uma questão comportamental. Da mesma maneira, o sanguíneo, que precisa conhecer as suas potencialidades, mas também a sua dificuldade. Qual a dificuldade do sanguíneo? O estupim curtíssimo. Então, ele precisa estar atento para evitar que alguém acenda, que provoque esse estupim, para que não haja o estouro, para que ele não se machuque e machuque o outro. O melancólico, o seu choro, que às vezes passa por um choro dramático ou manipulador, é uma dificuldade do melancólico. Então, ele precisa também estar atento às suas potencialidades, sim, mas também à sua maior dificuldade, com relação não só ao drama, mas também com relação à dificuldade de se expressar. E o fleumático, qual a maior dificuldade do fleumático? Lidar melhor com o seu tempo, para que postergue menos, para que procrastine menos, para que exatamente não entre também numa autossabotagem. O fleumático precisa lidar com suas potencialidades, um dos temperamentos mais inteligentes entre os quatro, muito criativo, muitas ideias, mas precisa também praticar. Então, você precisa conhecer o seu temperamento, as suas potencialidades, mas também as suas dificuldades, para que você não adoeça, você e os seus relacionamentos. Então, se conheça, aprenda a lidar com as características negativas, entre aspas, do seu temperamento, porque são essas que vão gerar comportamentos, e comportamento se muda com um outro comportamento, substituto. Quando você tem um comportamento que não é saudável, você precisa substituí-lo por um comportamento saudável. Então, o fleumático, quando ele fala a palavrinha depois, procrastinando, é importante que imediatamente ele troque essa palavrinha por agora.
O melancólico, quando ele se percebe se derramando, ele precisa entender o propósito desse derramamento, exatamente para ele aprender a se preservar. Porque para o outro pode passar uma imagem de manipulação ou até de fraqueza, e não é isso. É apenas o jeito de ser, é o jeito de existir do melancólico. Porque como ele não é de briga, como ele não explode, ele implode. Mas é importante ele se conhecer e ensinar o outro também como ele funciona para que o outro lide com ele melhor. Olha, eu não estou te manipulando, é o meu jeito de ser. Me conheça, me aceite, me respeite. O colérico, no seu tom, ele precisa estar atento, posicionar sim, mas ter cuidado, ter um pouquinho mais de leveza nas palavras. E o sanguíneo, né? Estar aí nos 3 passos da maturidade. Evitar, parar e fazer diferente de uma próxima vez. Então, dessa forma, cada um deles, com as suas dificuldades, com as suas diferenças, com as suas características próprias, que geram comportamentos adequados ou não, cada temperamento precisa se conhecer, se identificar, se conhecer, se aceitar, para que possa ter um comportamento melhor. Assim, se aperfeiçoando a cada dia. Aprenda a lidar, então, com as suas potencialidades e com as suas dificuldades. Valorize as primeiras e minimize as segundas. E assim você vai ter relacionamentos mais saudáveis. Gostou do conteúdo? Eu agradeço aí por se inscrever no meu canal, curtir e principalmente compartilhar para que outros também possam usufruir desse conteúdo.